Tudo bem, pessoal? Vamos começar então a nossa terceira aula do curso de Engenharia Econômica, tá? Retomando agora aí com videoaulas gravadas. Nessas nossas videoaulas eu vou utilizar o recurso aqui do mesmo PowerPoint que eu apresentaria em sala de aula, com o conteúdo, a parte teórica e também com apoio do Excel para a gente solucionar os exercícios, tá? Como eu já falei lá no começo do curso, a HP12C ela é um opcional, tá? Eu inclusive recomendo muito que vocês utilizem, prefiram utilizar o Excel ao invés da HP12C, tá? Ele permite uma melhor visualização dos dados e uma melhor forma de organização do seu problema, né? Você consegue ali numa planilha visualizar os dados de uma forma completa, organizá-los, está sempre com eles na tela. Então, considerando que hoje em dia até um celular, um telefone celular, né, um tablet tem à disposição aí o Excel, né, ou planilhas do Google, né, vamos partir para o uso mais dessas planilhas do que para HP12C. Também vai facilitar um pouquinho o desenvolvimento das nossas aulas nessa modalidade online, tá bom? Na aula de hoje, então a gente vai falar sobre transformação de taxa de juros nominal para efetiva, da transformação de taxa de juros nominal para taxa de juros real, revisar um pouquinho a ideia de taxa de juros acumulada. Falamos já na segunda aula um pouquinho, mas vamos reforçar esse conhecimento. Vamos falar das relações de equivalência, né? Quanto que vale o dinheiro hoje e quanto que vale o dinheiro no futuro. E vamos introduzir aí pela primeira vez o conceito de série de pagamentos, ou seja, não mais apenas aquele dinheiro que entra com um determinado valor num tempo inicial, né, no momento inicial, e sai no futuro com um dinheiro maior, com um valor maior. Vamos falar agora também daquelas séries com pagamentos constantes ao longo do tempo, né, onde a gente coloca um dinheiro, um valor inicial, faz pagamentos intermediários e retira um valor final, né? Ou simplesmente o contrário, né? Se for o caso de uma tomada de dívida, a gente pode falar, olha, eu pego um dinheiro emprestado, faço pagamentos intermediários, né? E depois zero a minha dívida, né? Então a gente vai falar de séries de pagamentos, não é mais um valor que entra, passa-se um tempo e sai esse valor ajustado, ou simplesmente eu tenho um valor final e eu quero saber quanto eu preciso colocar no começo da história, né? Agora a gente vai ter aí pagamentos intermediários durante o período de tempo que a gente estiver analisando. E a gente começa falando da série de pagamento uniforme, né? São aquelas séries de pagamento onde os pagamentos intermediários são constantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre taxa de juros nominal e efetiva, tá? Então, muitas vezes, algumas taxas de juros são apresentadas na forma de juros nominal, tá? O juros nominal, a taxa de juros nominal, quando a gente está falando aí de um período de tempo um pouco, né, um período de tempo acima, superior àquele de referência da capitalização, quando a gente fala de juros nominal, a gente pode estar falando simplesmente da multiplicação da taxa de juros do período de capitalização multiplicada pelo número de vezes em que número de períodos de tempo que está contido nesse intervalo, né, que a gente está analisando. Então, por exemplo, acho que o número fica mais claro, né? A gente pode falar muitas vezes que a poupança rende 0,5% ao mês, né? Então essa é a taxa de juros de rendimentos da poupança. Ela é capitalizada mensalmente, né, conforme as regras dela. Se a taxa Selic estiver acima de um determinado patamar, ela vai render lá 0,5% ao mês, né? E muitas vezes você vê sendo divulgado, sendo comentado por aí, fala, a poupança rende 6% ao ano, tá? E aí você pensa, né? Então é 0,5% vezes 12, né? Então se eu pegar esse 0,5% aqui e multiplicar ele, né, por 12, eu chego no 6%, certo? Então isso seria uma taxa de juros nominal, né? Ela é de fato a taxa que vai representar o ganho do dinheiro investido na poupança? Não, não é. A gente sabe que a poupança ela é um tipo de capitalização de juros composto,
né? Então, eu deixo o meu dinheiro lá, após um mês rende um determinado valor, né? E esse valor soma-se ao meu montante inicialmente aplicado, e aí a gente tem aí o próximo mês rendendo juros sobre o meu montante inicial, mais os juros que rendeu no período anterior, né? Portanto, a gente tem que tratar esse tipo de capitalização como uma capitalização de juros composto, né? E aí, a forma correta de apresentação é essa daqui, né? Da taxa de juros efetiva, tá? Então, se eu quero saber quanto que vai render após 12 meses de aplicação em caderneta de poupança, o que eu tenho que fazer é usar a formulinha do juros composto. Lembra que a gente viu essa formulinha do juros composto na aula número 2 nossa, né? Então, valor final é igual a valor presente vezes 1 mais i elevado a n, né? N é o número de períodos, né? Então, se eu não quero colocar aqui o valor, né, que eu estou aplicando, mas eu quero saber só a taxa, quanto que vai ser o rendimento, eu pego só a parte, né, que contempla lá o rendimento, né, que é o 1 mais i elevado a n, né? E aí, nesse caso, né, eu vou ter esse valor de 6,17% ao ano, tá? Sempre lembrando que se eu somei 1 a taxa de juros mensal, depois eu subtraio esse 1, né, para eu manter aí o padrão inicial de apresentação da minha taxa de juros, né? Se eu mantivesse esse 1, eu ia ficar aqui com 106,17%, né, que é o valor que eu tenho que aplicar sobre o meu capital investido, né, o valor presente. Então, meu valor final vai ser 106,17% do valor inicial, ou simplesmente vai ter posso dizer que simplesmente vai ter aí um rendimento de 6,17% ao ano, né? Então, a gente parte de uma denominação que seria simplesmente multiplicar o 0,5% por 12, que me daria aí a taxa de juros nominal, para uma taxa de juros efetiva, que é o quanto diz que o meu dinheiro vai render de fato, tá bom? Então, vale ainda destacar que se a gente estiver falando de capitalização com juros simples, a taxa nominal vai ser a taxa efetiva. Afinal de contas, no caso da capitalização com juros simples, não há que se falar na fórmula de 1 mais i elevado a n, né? Mas sim 1 mais i vezes n, né? Que é aquela formulinha de capitalização do juro simples, né? Onde não rende juros sobre os juros acumulados nos períodos anteriores. Tá? E aí a multiplicação é essa mesma, né? Taxa de juros vezes n, né? Então, isso daí é o que vai render no final das contas, né? Então, a taxa de juros nominal, ela equivale à taxa de juros efetiva se o esquema de capitalização for simples. Mas como a gente trabalha mais com um esquema de capitalização composta, né, de juros composto, então é bom sempre estar atento se aquela taxa de juros que está sendo apresentada para você em um contrato, né, no anúncio de um produto, se ela é a nominal ou a efetiva, né? Se é juros composto, o que importa mesmo é o juros efetivo, é quanto de fato vai render, e não simplesmente uma multiplicação do número de períodos pela taxa de juros, porque isso não indica o quanto vai render o seu dinheiro ou quanto você vai ter que pagar de juros se for uma dívida, tá bom? Como é que eu faço para converter, então, uma taxa de juros nominal em uma taxa de juros efetiva? Bom, você tem que, primeiro passo, reduzir essa taxa nominal que pode estar sendo apresentada aí para um período de capitalização superior para um período de análise superior ao período de capitalização, e aí você consegue, né, ter ali a taxa por período de capitalização, né? Então, no nosso caso, se a da poupança ali, que era o nosso exemplo, né, fala assim, olha, a poupança rende 12% ao ano em juros nominais, né? Opa, mas a capitalização acontece em qual período? A capitalização acontece a cada mês. Então, eu vou ter que descobrir qual que é a taxa de juros mensal, né? Então, eu vou pegar esse 6%, que é referente ao ano, dividir por 12, né? Então, eu vou pegar a taxa de juros nominal, IN, dividir pelo número
de meses que eu estiver falando, ali no caso do nosso exemplo da poupança era 12, né? Eu vou pegar lá os 6% e dividir aqui por 12. Eu vou ter o 0,5%. E aí eu quero saber a taxa de juros efetiva. Então só aplicar, né, aquela nossa formulinha do juros composto. 1 mais I, agora, né, o I mensal, né, a taxa de juros mensal, que é equivalente ao período de capitalização. A capitalização acontece, né, mensalmente, a poupança rende uma vez ao mês, né, ao final de um mês ela te entrega aí o rendimento, e aí eu consigo, então, calcular a taxa de juros efetiva, tá bom? Taxa de juros nominal versus taxa de juros real, né? Então, como é que a gente converte aí taxa de juros nominal, não mais agora em taxa de juros efetiva, mas em taxa de juros chamada taxa de juros real, tá? Aqui o termo nominal, ele está sendo utilizado aí para representar coisas diferentes em situações diferentes, tá, pessoal? É bom ter sempre isso em mente. O taxa de juros nominal versus efetiva que a gente acabou de falar é muito mais uma questão de finanças, tá? Os contratos às vezes são apresentados com a taxa de juros nominal, né, exibida, e aí a gente tem que conhecer a efetiva, que é o que a gente vai de fato ter que pagar, ou que de fato a gente vai receber, tá? Mas do ponto de vista econômico, muitas vezes se fala de taxa de juros no sentido nominal, como sendo aquela taxa de juros que desconsidera o custo da inflação na análise do problema, tá? Quando a gente está falando de uma análise econômica, a inflação importa muito, né? Então a inflação vai dizer quanto que você está tendo, né, de ganho em termos de capacidade de compra, né? Então esse desconto da inflação é importante. Vamos entender, então, olhando para um exemplo, tá? Então aqui tem um slidezinho que depois vocês podem conferir, é só explicando, né? Isso que eu acabei de falar, que é a questão da taxa de juros real ser aquela taxa de juros que apresenta um desconto da inflação, tá bom? Então, vamos partir para o exemplo que eu acho que fica mais claro também a compreensão da nossa questão aqui. Então, vamos supor, né, uma economia que só tem um único produto sendo produzido e comercializado, tá? É um país que só todo mundo produz trigo e vende e come trigo, tá? Para simplificar e ficar facinho aqui a nossa compreensão, tá? Mas estou fazendo com um único produto, que é o trigo aqui no meu exemplo, mas vale para países mais complexos, né, e sociedades mais complexas, que são a nossa realidade. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre, né, como que a gente leva esse problema do mais simples, que é o que a gente apresenta aqui para vocês entenderem um conceito, para algo um pouquinho mais complexo e perto da realidade, tá bom? Então, vamos aqui então falar do nosso problema. Vamos retomar então. Então, vamos supor essa economia só tem um único produto e o quilo desse produto vale 100, né? 100 reais, né? 100 dinheiros aqui. No ano 1. Então, no ano 1, eu consigo comprar 1 quilo de trigo com 100 reais. No ano 2, eu consigo, para conseguir comprar um mesmo quilo de trigo, eu preciso de 110, ou seja, o trigo subiu de preço. O trigo valorizou no mercado, ele está custando mais caro. Então, trigo que o quilo antes custava 100, agora custa 110. Né? Então, a gente teve aí um aumento de preço da ordem de 10%. Tá? Então, a gente conseguiu aí definir a nossa inflação. Inflação de 10%. O que é inflação? Né? É o crescimento generalizado dos preços. Tá? Como nossa economia só tem um preço, né? É só trigo na nossa economia, então o crescimento de preço da nossa economia foi de 10%. Tá? E aí, por outro lado, eu tenho um investimento no banco que está me rendendo 20% ao ano. Tá? E aqui eu vou falar assim, olha, essa taxa daqui é uma taxa nominal. Tá? E agora eu não vou entrar nessa discussão se a capitalização é mensal ou anual, tá? Vamos supor que ela seja anual, tá? Para facilitar também as nossas contas. E aí essa taxa de juros ao ano aqui equivale à taxa efetiva também, não é essa discussão que a gente está tendo aqui. O rendimento é de 20% ao ano, tá? Esse rendimento aqui ele é efetivo, tá?
Bom, eu quero saber qual que é a taxa de juros real, quanto que de fato eu ganhei de poder de compra quando eu apliquei esses meus R$ 100 que eu tinha no banco por um ano e depois saquei 120, né? Porque se rende 20% ao ano, no final de um ano eu vou ter sacado, né? Se eu apliquei 100, 120. Tá, então eu ganhei, né, 20%, eu ganhei R$ 20, né? Quanto que eu ganhei de poder de compra, tá? Bom, de fato, eu ganhei 20%, eu ganhei R$ 20 de juros, tá? Mas isso daí é ganho real. E aí quando eu falo ganho real, é quanto que isso me permite comprar a mais de produtos na economia real, né? Então, o que eu gosto de comprar? O que eu compro aqui no meu país? É trigo, né? Eu gosto de comprar trigo para comer. Então eu consigo comprar 20% a mais de trigo, né? Eu tive um ganho real, né, de capacidade, de poder de compra de 20%. Já dá para imaginar que não, né? Afinal de contas, o trigo agora custa 110, né? Não custa mais 100. Se ele continuasse custando 100, eu falar, não, de fato ganhei 20% e aí eu consigo comprar 20% a mais de trigo. Mas o trigo se valorizou. Agora ele vale 110. Portanto, eu não ganhei 20% a mais de capacidade de compra de trigo, né? De produto real, né? Ah, quanto que eu consigo comprar agora? Bom, eu consigo comprar agora 120 sobre 110, né? Quanto de trigo eu sou capaz de comprar? Ah, o quilo do trigo vale 110, eu tenho 120. Então, se eu pegar 120 e dividir por 110, eu descubro quanto de trigo eu consigo comprar. E é o que está aqui, né? Então, eu consigo comprar 1,09 aí, quilos de trigo, tá? Então, qual que foi o meu ganho real de capacidade de compra? De 9,09, que é o que está aqui, né? Então, eu consigo comprar 9,09% a mais de trigo. Então, meu ganho real não foi de 20%. Meu ganho real foi de 9,09%, que é o meu ganho aí de capacidade de compra real da minha produção, tá bom? Então, aí eu consegui a minha taxa real, tá? É quanto eu ganhei realmente de dinheiro com essa minha aplicação. Bom, então aqui tem mais um resuminho aí que vocês, né, podem compreender, né, esse problema, tá? Vou deixar para vocês lerem depois no arquivo PDF que eu também deixo lá no Cigar para vocês fazerem o download, tá? Então é só um pouquinho dessa explicação, tá bom? A gente sempre tem que descontar aí a perda de ganho devido à inflação. A inflação existe, ela muda o nível de preços, ela corrói a nossa capacidade de compra, né, de poder de compra, e aí a gente tem um ganho real menor do que aquele explicitado pela taxa de juros, seja ela nominal ou efetiva, né, exibida em muitos contratos, em muitas oportunidades aí de investimentos ou de tomada de dinheiro emprestado, tá bom? Só para a gente fechar, tá? Eu falei ali nosso exemplo que era um exemplo simples, né, que só tinha trigo, tá, na nossa economia, mas a inflação, tá, só um parênteses aí por curiosidade para a gente entender um pouquinho como é que é medida a inflação, acho que vale a pena. Tá? A inflação no nosso país ela é medida oficialmente a inflação ao consumidor pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, IPCA, né, calculado pelo IBGE, e ela representa a inflação dos consumidores, da população brasileira. Tá? Amplo, por que amplo? Porque vale para todas as famílias que ganham até 40 salários mínimos, né? Ou seja, das famílias que ganham de 0 salários mínimos até, né, cerca aí de 41 mil reais, mais ou menos, né? Então, 40 salários mínimos, tá? Então, uma faixa muito grande da população, por isso amplo, né? A maioria da população está aí entre 0 e 40 salários mínimos de rendimento mensal. E é medida pela variação
geral dos preços, tá? E essa variação, ela é uma variação ponderada, né? Então você vai, o IBGE está sempre acompanhando os preços na internet, visitando o supermercado, as lojas. Todo mês, né, tem uma equipe de pesquisadores aí do IBGE em várias cidades, indo nas lojas mensurar esses preços, tá? Indo na internet também mensurar esses preços. E ele vai lá, né, todo mês no supermercado e ele olha lá, olha, né, o tomate tá, né, subiu aqui de um mês para o outro 10%, né? O arroz subiu 1%, né? E aí ele vai olhando o preço de diversos itens, né? Então, por exemplo, ele vai lá e vê, olha, o arroz subiu 1% de um mês para o outro. E aí ele vai lá e vê, olha, o picles em latinha, em conserva, subiu 20% de um mês para o outro. O arroz 1% e o picles 20%, né? Vamos supor que a nossa economia, agora simplificando, seja só esses dois produtos, arroz e picles, né? Quanto que foi a inflação? Um subiu 1%, o outro subiu 20%. Então a gente soma aí os dois, né? Tira uma média simples, né? Pega aí 20 com mais 1, 21, divide por 2, né? 10,5, foi 10,5% a inflação? Não, né? Não é uma média simples, né? É uma média ponderada. O IBGE sabe quanto que as pessoas gastam, né, com arroz e quanto que gastam com picles, né? Para descobrir isso, o IBGE, né, faz uma pesquisa que não é feita todo mês, não é feita todo ano, é feita aí, geralmente a cada 4, 5 anos, tá? Pesquisa muito grande, ampla, chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares, tá? Essa pesquisa, ela mapeia todo o padrão de consumo das famílias brasileiras, né? Daquelas famílias entre 0 e 40 salários mínimos de renda mensal. Então vai lá na casa das pessoas, né? Você é sorteado para fazer parte da pesquisa de orçamento familiar, a POF, né? E deve ser a maior tristeza da sua vida, né? Você ser sorteado para essa pesquisa, porque as pesquisas do IBGE a gente é obrigado a responder por lei, né? Se a gente não responde, a gente pode ir preso, né? Então, é crime não responder pesquisas do IBGE. As pesquisas dos outros, do Ibope, do Datafolha, você não precisa responder, não. As do IBGE, você é obrigado a responder, tá? Por força de lei. E aí você foi selecionado, né? O pesquisador vai falar, olha, você está aqui na pesquisa de orçamento familiar, né? Você e mais aí, né? 50 mil domicílios no país, né? Então, a última edição teve aí cerca de 50 mil famílias sendo visitadas, tá? Então a gente tem a pesquisa de orçamento familiar. O que essa pesquisa vai medir? Vai medir quanto que você gasta com cada item que você consome, né? Você e todo mundo que foi selecionado, né? Para a pesquisa, né? E aí ele vai ficar lá na sua casa, ele vai falar assim, olha, que hora você acorda? A primeira pergunta que ele vai fazer para você, ele fala assim, não, eu acordo às 6 da manhã. Fala, então tá bom, então amanhã às 6 da manhã eu vou estar aqui na sua casa, tá? E aí ele vai chegar lá e falar assim, olha, né, quero que você me diga tudo que você vai gastar no dia de hoje. Aí ele te dá umas fichinhas lá e fala assim, ó, na hora que você sair para a rua, você anota aqui, né, tudo que você comprar e o preço que você pagar, né? Então você vai lá, compra uma coxinha, você anota, comprei uma coxinha e paguei tanto, né? Se você for no supermercado, você pode anotar aqui na ficha para mim, ou se você não quiser, você traz a notinha do supermercado para mim. Aí você vai lá, compra tomate e tal, né? Arroz, feijão e carne. E aí essa pessoa vai coletando tudo que você gasta, né? Quando você gasta com gasolina, com transporte, se você tem alguém para ajudar no serviço doméstico, quanto você paga para essa pessoa, água, luz, telefone, internet. Ele olha todas as suas contas, ele pede para olhar quanto você ganha, né, todos os seus rendimentos, aplicação em banco, olerite, rendimento de aluguel, se você recebe aluguel de alguém. Então ele mapeia toda a sua renda e todo o seu consumo, né? E essa conta tem que fechar, né? Ele faz um trabalho minucioso para que, olha, no final do mês sobrou tanto lá na sua conta no banco e mais tanto no seu bolso, você está me indicando aqui que você gastou com, né, XYZ, né, arroz, feijão, batata e gasolina, tem que fechar, né? A conta tem que ficar certinha. E ele mapeia todo o padrão de consumo. E aí ele faz, né, o IBGE faz isso com muitas famílias, e aí ele consegue identificar os ponderadores do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? O ponderador que vai dizer quanto que cada pessoa
ganha, quanto que a inflação está pesando para a média das famílias brasileiras, conforme o padrão de consumo dessas famílias. Né? Então fala assim, olha, né, o arroz subiu 1%, o picles subiu 20%, mas a grande maioria das pessoas consome bastante arroz e muito pouco ou nada de picles. Né? Então, se o picles subiu 20%, a inflação não vai ser um grande problema para a inflação isso. Por quê? Porque picles vai ter um peso muito pequeno. Porque lá na POF, quase ninguém comprou picles em conserva, mas todo mundo comprou arroz, né? Ou quase todo mundo comprou arroz, e bastante arroz. Então, se o preço do arroz variar um pouquinho, a inflação vai sentir, né? Aquele índice do IPCA vai aparecer lá, né? Essa variação do arroz. O do picles, como ele tem um peso, né, muito pequeno e é ponderado, né, esse IPCA, então a gente não vai ter aí esse problema, tá? Então é assim que é calculado a inflação na economia, né? O IPCA é o índice de preço oficial aí do governo, que ele está sempre de olho para acompanhar se a inflação não está, né, corroendo aí o poder de compra das famílias. Né? Tem outros índices, lógico, né? Então tem o IPCA, que é do consumidor, mas você vai ter o ICC, Índice da Construção Civil, por exemplo. É o índice de preço dos itens de construção civil. Cimento, tinta, aço, né? Vidro, porcelanato. Então, isso daí tem grande peso. O tomate tem peso praticamente zero lá no ICC, Índice da Construção Civil, né? O IGPM, que é o Índice Geral de Preços, né? Os IGPs, né? Eles têm aí a ponderação dada pela participação desses itens na produção do país, né? No PIB, né? Então são vários índices. O que a gente geralmente usa, né? Mas se preocupa mais, é o IPCA, porque ele representa aí a ponderação da carteira da cesta de consumo dos consumidores brasileiros, né, das famílias que ganham até 40 salários mínimos. Tá bom? Então, para a gente formalizar, fechando aí, né, acabamos o parênteses de como é que se calcula a inflação, vamos entender como é que a gente ajusta uma taxa de juros nominal, né, uma taxa de juros apresentada na forma nominal, para juros real, tá? Descontando a inflação. Para fazer isso, a gente usa aí o que é chamado de equação de Fischer, tá? A equação de Fischer é justamente expressa por essa formuleta que está aqui, tá? Então, I, que é a taxa de juros real, IR, vai ser 1 mais a taxa de juros nominal sobre 1 mais π. π é uma letra comumente utilizada para representar a inflação em modelos econômicos, tá? Então, a gente vai pegar a taxa de juros nominal e descontar da taxa de juros, da inflação, né? Então, como se a gente vai estar falando aí de esquemas de capitalização geralmente compostos, né? E a gente está falando de taxa de juros, né? É interessante a gente, né, notar que esse desconto da inflação não é por subtração, né? Como é que foi a conta que a gente fez lá no nosso exemplo? Opa, uma relação de capacidade de compra aqui, uma relação de valores, tá? E é mais ou menos nessa ideia que a gente vai atuar na correção da taxa de juros real, né? Então a gente vai pegar a taxa de juros nominal, somar 1, pegar a inflação, somar 1, dividir uma pelo outro, né? Então, suponha que seja aqui, né, 10% de taxa de juros nominal, 5% de inflação, né? 110, né? Ou 1, né? 1.1 sobre 1.05, né? Fazer essa divisão e subtrair 1, tá? Então assim a gente descobre aí a taxa de juros real, aquela que, né, nos dá de fato qual que foi o ganho de poder de compra, tá bom? A fórmula inversa também, né, pode ser vista aí sem problema nenhum, né? Se eu quero descobrir a taxa de juros nominal e eu tenho a real, é só isolar o IN aqui, tá bom? Ótimo, né? Então aqui no nosso exemplo, né, uma aplicação financeira obteve o rendimento nominal de 6% ao ano. Sabendo que a inflação no período foi de 3,9%, né, qual que foi o ganho real dessa aplicação? Né?
ganho efetivo real. Né? Então, vou pegar aqui 1 mais 0,06 sobre 1 mais 0,039. Né? Então, apliquei a formulinha de Fisher, né? E obtenho aí a minha taxa de juros real. Tá bom? Vamos então resolver aqui dois probleminhas bastante simples. Né? Vamos lá no Excel para a gente fazer essas continhas. Tá? Então, primeiro exemplo aqui, a inflação brasileira durante o ano de 2015 foi de 10,67, tá? Enquanto o investimento na poupança neste ano rendeu 8,15%. Tá? Então, a gente está indicando uma inflação de 10,67 para um rendimento da poupança de 8,15. Né? Vamos ver se houve ganho real? Aparentemente, só de olhar para os números, a gente já pode perceber que a poupança implicou em um ganho sobre o capital investido menor do que o que foi a inflação. Né? Então vamos ver qual foi aí o ganho, ou nesse caso aqui, parece que é a perda real de poder de compra. Tá bom? Então vamos lá no Excel para a gente trabalhar aqui um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui a taxa de juros nominal, IN. Né? A taxa de juros nominal foi de 8,15% da poupança. A inflação foi de 10,67%. E eu vou ter a taxa de juros real, IR. Né? Como é que eu vou fazer então? 1 mais a taxa de juros nominal dividido por 1 mais a inflação, e disso tudo eu vou subtrair 1. Tá? Se quiser garantir aqui que né, as contas estão seguindo as regras aí matemáticas certinho, boto mais um parênteses aqui. Olha que interessante. Então, na verdade, eu tive aí uma perda real de valor de 2,28%. Tá? Então, essa aí é a forma de cálculo do ganho ou perda real. Tá? Exemplo seguinte aqui, né, eu estou falando, olha, se eu tivesse investido em tesouro, né, em títulos do tesouro que rendem a Selic, né, o rendimento teria sido de 14,25% no período de um ano. Né, e a inflação de 10,67% nesse mesmo ano, né, 2015, aí, o nosso ano de referência. Né. Nesse caso, o investimento, né, de fato parece estar maior aí do que foi a inflação. Mas qual que foi o ganho real de poder de compra? Foi de 14,25%? Não, não foi. Né? A gente foi um ano de inflação muito alta, né? 2015, 10,67%. Então, em média, conforme o IPCA, os preços subiram 10,67%, média ponderada, lembra? Né? Então, vamos calcular aqui no exercício 2, né? Então, aqui ficou o exercício 1, né? Aqui tem o exercício 2. A gente tem, então, a taxa de juros nominal de 14,25%. 14,25%. Inflação é a mesma, né? 10,67%. Taxa de juros real, equaçãozinha de Fisher, 1 mais nominal dividido por 1 mais inflação menos 1. Tá? Então, o ganho real, o ganho de renda real aqui, né, o ganho de capital real, né, de poder de compra, foi de 3,23%. Né? Então, depois de um ano com o dinheiro no banco, eu consigo comprar, no banco não, né, investir em título do Tesouro, eu consigo comprar 3,23% a mais de mercadorias que eu conseguia no ano anterior. Tá bom? Então, isso foi meu ganho de poder de compra, meu ganho de capacidade. Eu consigo comprar 3,23% a mais de produtos diversos da nossa economia, né, considerando lá a cesta média padrão do IPCA. Tá bom?
Então vamos falar um pouquinho de taxa de juros acumulada e relações de equivalência, né? Novamente, a gente já falou um pouquinho na aula 2, mas vamos reforçar, tá? Vamos detalhar um pouquinho mais os dados, tá? Vamos reforçar esses conceitos que são muito importantes para os nossos fluxos, né, de pagamento, né? Nossos fluxos de caixa, nossas séries de pagamento que a gente começa a falar hoje, tá? Então, vamos partir aqui para um primeiro exemplo, onde eu coloco R$ 2.000 na poupança, tá? E recebo aí os seguintes rendimentos conforme a tabela abaixo, que aí traz o valor do rendimento de fato que aconteceu da poupança nesses meses aí dos anos de 2015 e 2016. Tá? Então tem aí os valores de rendimento, né? Então em outubro de 2015 a poupança rendeu 0,6799%, tá? E assim por diante. Tá? Quero saber quanto que eu teria ganho, né? Qual que seria a taxa aí acumulada nesse período entre outubro de 2015 e fevereiro, né? E final de fevereiro de 2016, né? Incluindo aí o mês de fevereiro. Tá? Qual que foi o rendimento efetivo aí, considerando uma taxa de juros acumulada para esse período aí de 5 meses de rendimento, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer a compreensão do problema. Vamos lá para o Excel para a gente montar, estruturar esse probleminha aqui? Então, vou lá no Excel, tá? Vou abrir uma planilhinha nova. Vou pegar os dados que estão lá no PowerPoint e vou colar eles aqui. Então tá. Então os dados aqui lá que estavam lá no PowerPoint estão aqui agora, tá, pessoal? E eu tinha lá um investimento inicial, valor presente ali, né, usando a nossa nomenclatura do curso, de R$ 2.000. Tá? Então R$ 2.000. E eu quero saber, né, qual que foi o rendimento efetivo desses R$ 2.000. Então, utilizando lá o conhecimento que a gente já viu nas aulas 1 e 2 do nosso curso, como que eu faria isso daqui? Bom, eu pegaria os 2.000, multiplicaria por 1 mais a taxa de juros que rendeu nesse mês aqui, e teria o valor que eu acumulei no final de outubro, né? Então, comecei lá na aplicação, no finalzinho de setembro, começo de outubro, né? Pum! E aí rendeu o primeiro mês de juros, né? Durante o mês de outubro, e aí o final desse mês eu teria R$ 2.013,60, né? Bom, quanto que eu vou ter em novembro? Em novembro eu vou ter esses 2.013, né? No final de novembro eu vou ter os 2.013 vezes 1 mais a taxa de rendimento no mês de novembro, certo? Ótimo. E assim, adiante, né? Vamos fazendo isso todos os meses, né? Então eu posso, inclusive, né, já, né, tá bem estruturadinho aqui, eu posso simplesmente puxar aqui, né? Olha, no final aqui, né, no último mês, o que eu vou ter é o meu acumulado até janeiro, né, vezes a taxa de rendimento de fevereiro, e aí eu tenho quanto que eu cheguei no final. Quanto que eu ganhei, né? Qual que foi o rendimento? Eu posso simplesmente fazer o valor final sobre o valor inicial, né? Valor final sobre valor inicial menos 1, e aí eu tenho a taxa de rendimento do período, 3,31, tá? Então isso é a fórmula que a gente já sabe fazer, né? Bom, qual que seria outra forma de resolver esse problema, né? Posso simplesmente falar assim, não quero falar de quanto que eu tenho, quanto que vai sair no final, né? Nem sei quanto que eu vou aplicar, eu só quero saber a taxa, né, final. Então eu vou pegar essa solução que a gente fez, que está aqui, que dá a resposta para a gente, tá? Vou deixar ela aqui do lado e vou calcular só usando as taxas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu calculo essa taxa acumulada? Bom, primeiro mês vai render quanto? 1 mais esse valor de taxa de juros, certo? No mês seguinte, quanto que eu vou ter? Eu vou ter esse valor anterior vezes 1 mais essa taxa aqui,
né? E assim por diante, né? Então eu vou capitalizando aí com base, que a gente chama na base 100, né? Eu somei 1 lá no começo, na taxa de juros, 1 mais a taxa de juros, né? E aí aqui no final eu vou subtrair esse 1, tá? Então tenho aqui a taxa acumulada, tá? Duas formas de calcular a taxa acumulada. Apresentando isso daí formalmente, né? Formulando isso daqui, né? Então o que a gente teria? A taxa de juros acumulada como sendo 1 mais I1 vezes 1 mais I2, que foi o que a gente fez lá no Excel, tá bom? E aí chegou lá na resposta do nosso exercício, tá bom? Aqui, nessa outra tabela, o que eu tenho é a inflação do IPCA para os meses de 2015, né? A gente já usou esse númerozinho ali atrás, né? Então, vou deixar aí para vocês fazerem como exercício, tá? Mesma forma, tá? Vou começar, vocês terminam em casa, tá? Então, mesmo probleminha, tá? Pega os dados, copia do PowerPoint, né? Vocês vão ter lá o PDF, copia do PDF, joga aqui no Excel, tá? Tá os dados aqui. Quero saber a taxa acumulada? Igual 1 mais a taxinha aqui, né? E aí tá montado o problema. Valor do mês anterior vezes 1 mais esse daqui, né? E vai arrastar aqui até o final, tá bom? E vai achar lá a inflação acumulada do ano, né? A gente já viu lá no outro exercício, né? A resposta tá lá, tá aqui também, né? Só subtrair o 1 aí, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Aqui tá, então, as formulinhas de taxa de juros acumulada, a gente acabou de ver lá no Excel, e aquele que seria o exercício equivalente aí, né, feito pela forma onde a gente tinha lá o valor presente, né, que era os 2.000, e o valor final, e a gente também podia encontrar a taxa acumulada dessa outra forma, tá bom? Então vamos falar aí agora de alguns exercícios, né, que nos trazem aí questões referentes aos conceitos também de taxa efetiva equivalente, né, anual, né? Então, vamos supor aí uma taxa mensal de 2% e eu quero saber qual que é o rendimento anual. Isso a gente já vem falando aí, né, na aula 2 a gente falou bastante disso. Então, vou resolver só um desses aqui, porque a gente já resolveu na aula passada mais exercícios desse tipo, é só uma revisãozinha, né? Então, uma taxa de juros mensal de 2% equivale a qual taxa anual? Tá? Vamos para o Excel para a gente responder essa questão, então. Tá? Aqui no Excel a gente fala assim, olha, eu tenho a taxa ao mês e ao mês de 2%. E eu quero a taxa ao ano, né? Como é que eu vou fazer? Bom, juros compostos, né? Capitalização mensal composta. 1 mais 2% elevado a 12. Tá? Venho aqui, subtraio 1 e encontro a taxa. Pronto. Tá aí, né? 2% ao mês rende 26,8% ao ano, né? Que ao mês. Ao ano, né? Juros compostos, não é 24% ao ano, né? Não é 12 vezes 2%, é 1 mais 2% elevado a 12 e subtrai o 1 que você adicionou antes, tá? Então aí tem, né, mais uns exercíciozinhos desse tipo aí para vocês resolverem, tá bom? E agora tem aqui um exercício que me traz rendimentos anuais, tá? E a inflação desses respectivos anos, tá? E eu quero saber a taxa efetiva acumulada nesse período, o valor resgatado ao final desse período, né, considerando uma aplicação de 10.000 por esses 3 anos,
né? E qual foi o ganho real do investimento considerando a inflação. Então vamos falar aqui de taxa de juros acumulada, né? Efetiva acumulada, e vamos falar de ganho real efetivo acumulado, tá bom? Vamos então resolver esse probleminha lá no Excel. Rendimento, inflação, valor inicial investido, quero saber quanto que eu resgato no final, né? Qual que foi a taxa de rendimento acumulado e qual que foi o ganho real descontando a inflação. Então vamos lá responder essas perguntas no Excel. Então vou pegar aqui os valores do PowerPoint, jogar aqui no Excel. Tá? E vamos lá. E o valor inicial, né, valor presente de, valor presente de 10 mil reais. 10 mil investidos. Tá? Vamos ver quanto que a gente vai ter no final do período, né? Então, calcular o valor final. Como a taxa de juros ela vai variando a cada ano, né? Então, vou montar aqui do ladinho qual que é o valor do capital aí ajustado por esse rendimento, tá bom? Então, capital ajustado. Então, vou colocar aqui. Vai ser 10 mil vezes 1 mais a taxa desse ano, certo? No ano seguinte, eu vou ter o valor do ano anterior vezes 1 mais a taxa de rendimento desse ano. Bom? E no ano seguinte, só puxar aqui, né, que pegou aqui o valor do ano de 2014 e multiplicou pelo rendimento de 2015, automaticamente. Então tá bom. Então já tenho aqui a resposta, né, de quanto que eu vou ter no final desses 3 anos de valor. Tá? Quanto que rendeu? Então o rendimento aqui acumulado vai ser, vou colocar ele aqui, o valor final sobre o valor inicial menos 1. Então rendeu quanto? 36%. Tá? E eu quero saber também o rendimento real e real. Tá? Para saber o irreal, eu preciso saber a inflação acumulada. Né? Eu quero saber a inflação acumulada desses anos aqui. Como é que eu vou fazer? Então, vou colocar aqui inflação acumulada. No primeiro ano foi 1 mais isso daqui. Né? Então, a gente tem aí, em base 100, a gente tem aí 105,91. Né? No ano seguinte, a gente vai ter esse valor vezes 1 mais a inflação desse ano. E no ano seguinte, a mesma coisa. Né? Então, a gente tem aí a inflação acumulada. Se eu quiser escrever ela aqui, né, a inflação final, né, acumulada, eu venho aqui, pego esse valor e subtraio 1. Ok? Então, tem aí a inflação acumulada no período. Qual que vai ser o rendimento? Vamos usar a formulinha de Fischer, né? 1 mais o rendimento, que a gente chama de rendimento nominal, tá? Sobre 1 mais a inflação acumulada. E aí eu subtraio 1 que eu somei, né? Então, o ganho real, né, foi, nesse período de 3 anos, de 9%, e não de 33%, né? Desculpa, de 36%, né? 36% é o ganho sem considerar a inflação do período, que foi expressiva, né? Foi uma inflação aí de 24%, tá bom? Então, a gente respondeu aí todas as questões daquele slide que foi apresentado com o exercício. Tá? Aqui tem um exemplinho, tá? De comparação de investimentos, tá? Então tem aí um quadro onde são apresentados 3 tipos de investimentos diferentes,
tá? Poupança, CDB e Tesouro Pré-fixado. Então, são apresentados os valores de rendimentos, né? Então, poupança rende 0,6% ao mês e é isento de imposto de renda. CDB rende 0,8% ao mês e tem o imposto de renda, ou seja, um valor que é pago sobre o ganho de capital, tá? Então, você tem que, sobre o que ganhou, descontar 15%, não é descontar 15% do valor inicial investido, tá? É 15% que você vai descontar sobre o ganho de capital, sobre o rendimento, tá? E o tesouro prefixado, que rende 1,18% ao mês, né? Também incide imposto de renda sobre o ganho de capital. E aqui nesse caso do exemplo, que foi pego lá da apostilinha dos professores Zé Arnaldo e Edson Pamplona, de 2% de taxa de administração. E aí, nesse caso, sim, você desconta 2% sobre o valor inicialmente investido. Tá? E aqui o que a gente vai querer saber é qual que é a melhor aplicação, dado um probleminha aí que diz que você tem 250 mil reais e você quer manter esse dinheiro aplicado aí por 5 anos. Tá? E aí você quer saber qual que é o melhor negócio. Tá? Então a gente vai ter que comparar o rendimento efetivo, né, descontando aí o imposto e eventuais taxas, né, de cada tipo de aplicação e comparar qual que traz aí o melhor rendimento ao final do período. Tá? Então é calcular o valor final ou simplesmente a taxa efetiva aí, desconsiderando já os descontos de imposto de renda e taxas de administração. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer é comparar os valores finais, tá? Considerando também os descontos de imposto e taxas. Tá? Então, a solução está aqui. Tá? Nem vou fazer no Excel porque está com números aqui já no próprio PowerPoint. Tá bom? Então, na poupança, o que eu vou fazer? Botar os 250 mil para render por 5 anos. A capitalização da poupança é mensal. Tá? Então, 5 anos são 60 meses. Tá? Tenho a taxa de juros de rendimento mensal, tenho o valor final. Tá? Eu quero calcular a taxa efetiva da poupança, eu pego o valor final, divido pelo valor inicial, né? E quantos períodos foram? Né? Então foram aqui, né, 60 períodos, e aí eu tenho a taxa efetiva mensal. Tá? O CDB eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar os 250 mil, levar eles a valor futuro, considerando rendimento de 0,8% ao mês por 60 meses, só que eu preciso descontar 15% de imposto de renda. Então, menos 15% do que foi ganho de capital. Quanto que foi o ganho de capital? É o valor final, que está aqui, os mesmos 250 mil vezes 1 mais 0,08, elevado a 60, menos 250 mil. Por quê? Porque eu só vou incidir esses 15% sobre o que foi ganho. Né? 250 mil já era meu, né? Não tem que pagar imposto de renda sobre o que já é meu, né? Que já foi tributado em outro momento. Então, esses 250 mil é o valor inicial. Só vai incidir imposto de renda sobre a renda, por isso imposto de renda, né? Sobre o ganho. Né? E aí, nesse caso, o valor final foi de 380.260,57. Quero saber qual foi a taxa efetiva mensal. Né? Valor final sobre valor inicial. Isso daqui é o rendimento de 60 meses. Se eu quero saber a taxa mensal, eu faço aqui a raiz 60 disso daqui. Né? Tesouro Direto é a mesma coisa. Tá? A única diferença é que eu tenho uma taxa administrativa aí de 2% que o banco cobra na hora que eu faço o depósito inicial. Então, eu não começo com 250 mil. Começo com 250 mil vezes 0,98, ou seja, desconto de 2%. E aí sim eu aplico aqui a taxa de rendimento. Tá? E também tenho que descontar o imposto de renda depois. Então, pego esse valor aqui inicial, né? E sobre ele aplico aí o que foi ganho de capital. Tá? E aí, nesse caso, o valor final, 403.860,74 centavos, divido pelo valor inicial e encontro a taxa efetiva mensal. Né? Dá para notar que o maior valor final aqui é o do Tesouro Direto e também a sua maior taxa
efetiva mensal. Né? Então, parece que é mais vantajoso, segundo esse exemplo aí, investir em tesouro direto. Tá? Aqui um slide apenas para vocês terem um pouquinho mais das regras, como realmente acontece, né? Aquela tabelinha ali estava um pouco simplificada. Né? Então, existe, de fato, imposto de renda sobre CDB, tá? E outros tipos de aplicações também incidem imposto de renda. O imposto de renda ele é, que a gente fala, regressivo em relação ao tempo. Tá? Quanto mais tempo você deixar aplicado, menos imposto você paga. Tá? E geralmente, em relação a investir em tesouro direto, né? Pode ser que seu banco cobre, né, uma taxa de administração, mas hoje em dia, aí, com a competição bancária sendo cada vez mais agressiva, né, com a entrada das corretoras mais forte nesse mercado, geralmente não se está mais cobrando taxa de administração. Um ou outro banco cobra ainda, mas é bem raro. Tá? O que se cobra geralmente é uma taxa de manutenção, chamada taxa de custódia, né, cobrada não pelo banco ou pela corretora, mas sim pela B3, né, que é aí de 0,25% ao ano, tá, para quem investe em títulos do governo, tá bom? E aqui tá as regrinhas da poupança também, para quem quiser saber quanto que rende a poupança, né? Então é 0,5% ao mês, né? Mais a TR, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Tá? Se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, é 70% do valor da Selic. Tá bom? Mais a TR sempre. Ótimo. Então agora que a gente já falou aí de taxas de juros nominal, efetiva, real e equivalências, né, e taxas acumuladas, vamos partir aí para a série de pagamentos uniforme, né, que é algo que já vai se aproximando mais do problema de engenharia econômica. Né? Cada vez mais a gente vai, né, saindo de exemplos estritamente de matemática financeira para exemplos que têm um pouquinho mais de cara de aplicação dessa matemática financeira a problemas de engenharia econômica. Tá bom? Então a gente vai começar a falar agora aqui de fluxo de caixa. Né? A gente já falou um pouquinho também lá nas aulas anteriores, né? Que é essa representação esquemática aí, de entradas e saídas de recurso no nosso caixa. Tá? Então a gente vai ter sempre o cuidado, né, de definir as saídas e entradas com os mesmos sinais. Né? Então, por exemplo, eu posso definir que todas as saídas vão ter sinal negativo, né, e todas as entradas vão ter sinais positivos, mantendo esse padrão durante todo o meu fluxo de caixa. Tá? Então a gente vai ter essas definições e a representação esquemática é mais ou menos essa, né? Olhando mais para um projetinho que seria um projetinho já de engenharia econômica, né? A gente teria no momento zero, por exemplo, um investimento, né? Comprei uma máquina, né? Expandi a planta de produção, né? Fiz um investimento, saída de dinheiro. Esse investimento me dá retornos, né? Me dá lucro, né? Eu expandi a produção, ganhei mais dinheiro, a receita aumentou. No mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4 eu tive também receita alta, mas eu tive despesa, por exemplo, de manutenção. Né? Então essa máquina exige lá, essa nova planta, uma manutenção no 4º período. Depois no 5º período uma manutenção ainda maior. Né? E assim por diante. Né? Então esse aqui vai ser o nosso fluxo de caixa. Né? Por N períodos vai ter esse tipo de representação. E na aula de hoje a gente já vai começar a falar de quanto que vale esse fluxo de caixa descontado a valor presente e quanto que vale esse fluxo de caixa levado para o valor futuro. Tá? E a gente vai começar falando do fluxo de caixa mais simples possível, né? Que são aqueles fluxos de caixa uniforme, né? Onde todos os pagamentos, né, saídas ou entradas são iguais ao longo do tempo. Tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai sofisticando esses fluxos de caixa de tal forma que eles possam representar aí fluxos com valores não uniformes, tá bom? Então tem dois exemplinhos aqui que são exemplinhos aí para vocês montarem um esquema do fluxo de caixa, tá? Então o primeiro diz o seguinte:
Um empresário adquiriu um equipamento de 2 milhões, então, investimento de 2 milhões. Pode definir lá que o investimento tem um sinal negativo, então menos 2 milhões no tempo zero. Que lhe proporcionará receita de 230 mil por ano nos próximos 10 anos, ou seja, receitas uniformes de 230 mil todo ano. Então, positivo para cima, né, 230 mil por 10 anos. Né? E ao final de 10 anos, o equipamento será vendido por 350 mil. Lá no 10º período, além dos 230 mil, você soma mais uma receita de 350 mil, que é a venda desse equipamento usado, né? Que a gente vai chamar aí de resíduo, tá? Do investimento. Então é para fazer o desenho, né? Representar, montar o esqueminha, só para ir acostumando com a representação gráfica nesse formato aqui, tá? Mais um exemplo em seguida, também muito parecido, tá? Para vocês. O importante para a gente aqui, em termos de operacionalização, de resultados, de exercícios, é sempre manter consistência no sinal utilizado, né? Então, se eu definir que quando o dinheiro sai do meu bolso, ele vai ter sinal negativo, então toda saída no meu esquema de representação vai ter que ter sinal negativo, né? E as entradas, sinal positivo, né? Então, manter essa consistência, né? Troquei o sinal, inverti sinal aqui, o resultado vai dar errado, né? E já falei com vocês, né? Para utilizar as funções financeiras, como a gente viu na aula 2, tanto na HP12C quanto no Excel, a gente vai ter sempre essa, né, alternância de sinal, né? O dinheiro, quando entra no banco, ele entra com um sinal, quando ele sai com outro sinal, né? Nosso esquema de investimento também para análise de engenharia econômica também vai ser parecido, tá? Vai ser igual. Então, a gente já falou, né, de equivalência entre valor presente e valor final, né? Se eu quero saber quanto que eu vou receber lá no final de um período de investimento, ou quanto eu vou ter que pagar de um empréstimo depois de um período de aquisição desse crédito, eu vou usar aquela formulinha que já foi apresentada para vocês, que diz que o valor final é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos que eu tenho aí no meu problema, tá bom? Então, só revisando isso daqui, tá? A gente já falou disso aqui no passado, mas vamos mostrar mais um exercíciozinho aí, onde eu tenho um empréstimo de 10 mil em um banco que cobra 5% ao mês de juros, e eu quero saber quanto que eu vou ter que pagar depois de 5 meses. Então eu quero saber o valor final. Eu tenho o valor presente, que é quanto eu tomei de dinheiro, 10 mil, e eu tenho a taxa de juros e o número de períodos. Então, só usar aquela formulinha apresentada no slide anterior. E o esquema, né, de representação do fluxo de caixa ficaria dessa forma, né? Entrou 10 mil para mim, quanto que vai ter que sair daqui 5 meses, né? Considerando que a taxa de juros é de 5% ao mês. Então, a resolução passa pela utilização da formuleta, né? E a resposta já está aí, tá bom? Não vou nem ir lá no Excel fazer com fórmulas, né? Com aquela conta que já está ali no slide anterior. Vou ir lá no Excel só para a gente relembrar, né, a função financeira, tá? Então, vamos lá no Excel montar esse probleminha. Então, tá aqui. Tenho como valor presente de dinheiro tomado de empréstimo o valor de 10 mil. Tenho a taxa de juros de 5% ao mês. Tenho o número de períodos de 5 meses. E quero saber o valor final. E aí vou usar a função VF, valor final. Tá? Ela pede aqui diversos argumentos. O primeiro argumento que ela pede é a taxa de juros, que está aqui. Depois ela pede o número de períodos. Depois ela pede pagamentos intermediários. Por enquanto não.
por enquanto eu peguei 10 mil e vou retornar para o banco a minha dívida, né, com juros após 5 períodos. Não tem nenhum pagamento intermediário. Então, nenhum pagamento intermediário. O valor presente da minha dívida está aqui, 10 mil. Tá? Não preciso me preocupar com a questão de antecipado ou pós-antecipado. O padrão é pós-antecipado. Não foi mencionado que é antecipado. E nem tem pagamentos intermediários. Tá? Então, está aqui. No final de 5 meses, eu vou ter que devolver 12.762 para o banco. Bom. E se eu quiser descobrir o valor presente tendo o valor final? Dá também, né? É só a gente pegar aquela fórmula anterior, né, e passar lá o 1 mais i dividindo para o outro lado. Né? Então a gente consegue também obter aí o valor presente conhecendo o valor final para resolver problemas desse tipo aqui. Né? Se eu quiser ter 400 mil daqui 50 anos, daqui 5 anos, quanto que eu preciso investir agora, considerando que a taxa de juros é de 10% ao ano. Né? Então, esse problema, a representação dele em termos de fluxo de caixa seria a seguinte, né? Preciso investir um valor inicial que eu não desconheço para obter 400 mil no final, né? Considerando que a taxa de juros é de 10% e eu tenho 5 períodos aí de capitalização, tá bom? Então, a solução, usando a formulinha de valor presente, né, que é igual aí o valor final vezes 1 mais i elevado a menos n, né, passei dividindo aí o 1 mais i, né, e aí eu obtenho aí a resposta que eu preciso investir 248.368,53. Lá no Excel, eu poderia ter utilizado a funçãozinha valor presente. Né? Então vamos lá no Excel para a gente fazer esse exercício. Então, eu tenho o valor final que eu quero obter, né, de 400 mil. Eu tenho a taxa de juros de 10% ao ano. E eu tenho o número de período de 5 anos. Eu quero saber o valor presente, e aí eu vou usar a funçãozinha VP. Ela me pede a taxa como primeiro argumento, depois o número de períodos, pagamentos intermediários, ou seja, eu não vou fazer depósitos intermediários, tá? Então, 0, e o valor final, 400 mil. Tá? E aí eu quero saber quanto que eu preciso depositar hoje. 248.368. Certinho. Né? Então fica aí mais 2 exercícios nessa mesma linha. Tá? O primeiro é, supondo que você deseja se aposentar daqui 35 anos e possua 100 mil para aplicação na data de hoje, qual o menor valor da taxa de juros mensal de um investimento que você poderia aplicar seu dinheiro para alcançar 1 milhão. Né? Fazer os cálculos considerando aí juros compostos. Né? E o seguinte, que é quanto tempo o investidor terá de aguardar para conseguir a quantia de 300 mil aplicando 80 mil a uma taxa de 10% ao ano. Né? Fazer os cálculos considerando juros simples e juros compostos. Aqui, né, nesses 2 exercícios, eu vou ter que usar funções, né, que são diferentes da função VF e VP. Porque na primeira eu quero saber qual que é a taxa de juros que eu preciso ter para atingir 1 milhão aplicando 100 mil por 35 anos. E na segunda, no segundo exercício, eu quero saber qual que é o número de períodos que eu vou ter que manter o dinheiro investido para obter 300 mil aplicando hoje 80 mil a uma taxa de 10% ao ano. Então a gente vai solucionar aqui para rever essas 2 funções. Né? A primeira é encontrar a menor taxa de juros, então qual função do Excel que eu vou usar, e encontrar o número de períodos que eu preciso manter o dinheiro aplicado para obter esse valor final aí, do exercício 2. Tá? Então vamos lá no Excel, revisar essas 2 funçõezinhas do Excel, né? E aí
Em seguida, a gente parte para fluxo de caixas com pagamentos intermediários, pagamentos uniformes. Tá bom? Vamos então lá para o Excel para a gente resolver esses exercícios. Então aqui no Excel vamos montar o primeiro exercício. Ele diz o seguinte, né? Então a gente quer aposentar daqui 35 anos, né? Então o número de períodos que a gente vai ter vão ser 35 anos. Tá? A gente quer ter lá no final, na aposentadoria, o valor de R$1 milhão, né? Esse valor de 1 milhão aí vai servir para custear a nossa aposentadoria, né? Então lá quando eu tiver 1 milhão, estou aposentado. Vou usar esse dinheiro para gastar até morrer, ou então comprar alguns imóveis que vão render aluguel ali, e aí isso vai me sustentar até o fim da vida. Tá? Então o valor final de aposentadoria é de 1 milhão. O valor presente que eu tenho hoje é de 100 mil. Tá? Então eu tenho 100 mil e quero aposentar com 1 milhão. E aí o que eu quero descobrir é qual que é a taxa de juros que eu vou precisar ter, né, durante esses 35 anos para eu conseguir aposentar com 1 milhão. Né? Então aqui a gente vai precisar usar a função que me dá a taxa. Né? Então eu tenho o número de períodos, 35 anos, não tenho pagamentos intermediários, que é o segundo argumento que a função me pede, tenho 100 mil, né? Então eu vou colocar até com um sinal negativo aqui, né? Que é 100 mil que vai sair do meu bolso para entrar lá no banco. Tá? E vou receber no final 1 milhão. Tá? Os outros argumentos que ele me pede aqui é o tipo, se tem pagamento intermediário, se ele é antecipado ou pós-antecipado, questão que a gente ainda não está discutindo no nosso curso, e uma estimativa de taxa de juros que eu posso oferecer aqui para o Excel, né? Um chute inicial, ou simplesmente deixar o Excel encontrar aí pelo método numérico qual que é a taxa de juros necessária para responder essa questão aqui, né, que acaba sendo aí, né, uma equação de grau 35, afinal de contas a gente tem, né, um polinômio aí onde a taxa de juros é minha incógnita e ele está sendo elevado a 35 anos. Né? Mas eu não vou dar chute não, deixar o Excel se virar sozinho ali. E aí ele já me dá aqui a resposta de uma taxa de juros de aí 6,8% ao ano. Tá? Então esse é o exercício 1. O exercício 2, retomando ele aqui, tá? Ele me diz o seguinte, eu quero investir 80 mil, então meu valor presente é de 80 mil. Eu quero sacar no final desse período aí 300 mil. Opa, coloquei um zero a menos aqui. 300 mil. E eu tenho uma taxa de juros de 10% ao ano. Né? Eu quero saber quantos períodos N eu preciso deixar esses 80 mil aplicado para eu ter 300 mil, considerando a taxa de juros aí de 10% ao ano. Então vamos lá? Então Então a função que eu quero usar é número de períodos, NP, tá? Que eu preciso deixar esse dinheiro aplicado. Né? O N é minha incógnita, eu tenho o VP, o VF e o I. O N é minha incógnita, né? Eu tenho que isolar o N lá na minha funçãozinha, né? Que dá a equivalência entre valor final e valor presente. Né? Então, a função utilizada no Excel é o número de períodos. A taxa está aqui. Tem pagamentos intermediários? PGTO? Não, não tem pagamentos intermediários. Tem valor presente? Tem. Né? Então, vai sair da minha mão 80 mil. Tá? Então, menos 80 mil. E eu vou receber lá no final mais 300 mil. Tá? E não tem pagamento intermediário, então não há que se falar em pagamentos antecipados ou pós-antecipados, tá? Que é o tipo. Então ele fala aí, ó, 13,9, né? 13,9 anos. Então tem que deixar aí quase 14 anos rendendo para sair de 80 mil e chegar em 300 mil com uma taxa de juros de 10% ao ano.
Bom, então, revisamos as duas funçõezinhas, né? A função taxa e a função número de períodos, que a gente já tinha falado na aula anterior. Ótimo, então vamos partir agora para a série de pagamentos. Né? Agora as nossas equivalências de valor presente e valor futuro não vão ser só com uma entrada e uma saída. Elas vão ter pagamentos intermediários. Tá? A notação que a gente vai usar aqui no nosso curso para os pagamentos intermediários é R. Né? Lá no Excel eles chamam esse R aqui de PGTO. Né? São pagamentos intermediários. Tá? Aqui nesse fluxo o que a gente tem é, né, uma saída aqui, uma entrada de P, né, de valor presente, recebimentos de R, né, e depois mais um S, né, final. Então a gente tem ali, né, um fluxo de caixa, né, com uma entrada inicial, várias saídas e uma saída de R mais S no último período. Tá bom? Isso é uma série uniforme. Se eu quiser saber o valor presente dessa série uniforme, né, eu tenho que descontar o valor de cada uma dessas parcelas para hoje. Né? Então, o que eu faria? Né? A primeira parcela, desconto por um mês. Né? Eu trago esse R daqui para cá, para achar o valor presente. Depois eu tenho que trazer esse R daqui para cá. O primeiro R eu desconto por 1 mais I. Ele só está rendendo aí um período. Né? O segundo, eu tenho que descontar por 2 períodos para chegar aqui. Então, vou ter que descontar, né, dividir por 1 mais I elevado a 2. O terceiro por 1 mais I elevado a 3. Então, se eu quero achar o valor presente da série inteira, eu vou ter que ir descontando todos os pagamentos, né? E depois também tiver mais um pagamento final, um S, né? Sobre 1 mais I elevado a N, que se soma a esse R aqui. Tá? E como é que eu faço, né, para fazer essa conta de uma maneira mais simplificada? Dá para transformar isso aqui numa formulinha mais genérica, né? Que eu não preciso ficar fazendo essas contas todas aqui a depender do número de períodos que eu tenho? Dá sim, né? Porque se a gente olhar bem para essa série de pagamentos aqui, ela nada mais é do que uma PG, tá? Uma PG com taxa de crescimento de 1 sobre 1 mais I. Né? Notem que é sempre a soma dos termos de uma PG, né? É a soma, né? Tem aqui a soma dos termos de uma PG, tá? Onde a taxa de crescimento é 1 sobre 1 mais I. E tem formulinhas, né? Vocês devem ter visto lá no ensino médio, né? Na álgebra, fórmulas que indicam aí qual que é o valor da soma de uma PG com N termos, né? Com uma PG finita, né? Essa formulinha está sendo apresentada aqui embaixo, né? A soma dos termos de uma PG, né, é igual ao primeiro termo da PG, a razão de crescimento da PG, o número de períodos, menos 1, sobre a razão menos 1. Tá? A razão da nossa PG aqui é 1 sobre 1 mais I. Né? Então, essa PG, né, os termos dessa série aqui, né, eles crescem aí sempre a razão de 1 sobre 1 mais I. 1 sobre 1 mais I elevado a 2, elevado a 3, aqui, então está sempre sendo essa taxa aí de crescimento. E o primeiro termo é igual à razão de crescimento, tá bom? E aí seria, né, R vezes essa PG que está sendo definida aqui, né? Porque o R você pode isolar e deixar ele fora aqui da série. Tá? E aí a gente consegue, então, né, escrever aí qual que seria o valor presente pela soma dos termos dessa PG. Né? O R a gente deixa aqui de fora e usa a formulinha aqui da soma de uma PG com N termos, tá bom? Uma PG finita, né? É só substituir o A1 aqui e o Q, né? Vai ficar isso daqui. E se a gente der uma manipulada, uma simplificada, a gente consegue chegar nessa expressão que é o valor presente, né? A soma dos N termos dessa PG com taxa de crescimento 1 sobre 1 mais I e termo inicial 1 sobre 1 mais I, tá? Então, está aqui a formulinha de cálculo de valor presente de uma série, de um fluxo de caixa com N pagamentos uniformes, tá? Pagamentos iguais, tá? O R aqui é constante. Notem que esse R, ele é constante ao longo do tempo. Aí a gente pode simplificar essa expressão aqui, tá?
nesse valor presente, nessa formulinha de cálculo de valor presente. Ah, professor, eu não quero saber o valor presente, eu quero saber o valor final. Muito simples. O valor final é igual ao quê? Ah, valor final é valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Então, se eu quiser saber o valor final, né, eu vou fazer uma gambiarrinha aqui no PowerPoint. Vamos ver se vai ficar muito feia a minha letra. Deve ficar, né? Estou escrevendo com o mouse, mas se eu quiser achar o valor final, né, eu vou pegar e vou, né, desculpem aí o garrancho, tá? Escrever com o mouse não é fácil. Valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Aqui eu tenho a formulinha do valor presente. Opa, então, para eu achar o valor final, vou ter que fazer valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Então, seria equivalente a eu pegar e multiplicar aqui por 1 mais i elevado a n. Olha que interessante. Aqui já tem um valor, já tem uma expressão mais ou menos parecida, né? Então, posso cortar... Opa, peraí. Cortei demais aqui. Vamos apagar. Vamos usar a borrachinha aqui, ó. Cadê? Apaguei. Vou cortar esse primeiro termo aqui, né? E aí pronto, né? Com esse termo aqui, né? Pronto, achei a função valor final. Nossa, que horror ficou. Vale a tentativa, né, pessoal? Vocês entenderam. Então, o valor final é igual a R vezes 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, porque eu cortei esse 1 mais i elevado a n com esse 1 mais i elevado a n aqui, tá? Então, peço desculpas aí pela falta de habilidade em escrever com o mouse, né? Mas quem sabe até o final do curso eu não melhoro aqui nessa habilidade. Então tá bom. Se eu quiser também interpretar o valor final, né, que foi a formulinha que a gente chegou lá antes, né? A gente estava nessa formulinha aqui, ó, né? Eu posso também interpretar isso aqui como também a soma de n termos de uma PG também, tá? É só eu escrever o valor final. Agora, em vez de ter que trazer cada um dos pagamentos para valor presente, eu tenho que levar eles para valor futuro, né? Então, o último pagamento, né, é só somar, porque ele já está no valor futuro. Ele já está aqui, né? Aí, o penúltimo eu tenho que multiplicar por 1 mais i elevado a 1, porque ele está aqui. Então, eu tenho que levar ele para cá. Depois tem que levar isso para cá. Para levar isso para cá, eu tenho que, né, ir somando sempre, né, multiplicando sempre pelo número de meses que eu tenho que corrigir para chegar no final. Isso aqui também pode ser compreendido aí como uma PG, tá? Onde a razão de crescimento continua sendo 1 sobre 1 mais i, né? Então a gente continua tendo aqui 1 sobre 1 mais i, né? Como razão de crescimento dessa PG, né? A única coisa que o termo inicial mudou, tá? E aí você substitui e acha a formulinha do valor final, mas eu acho mais fácil fazer, né, esse ajustezinho que a gente fez aqui, tá? Lembrando que valor final é só o valor presente vezes 1 mais i elevado a n, tá bom? Então, valor final fica aí essa expressão, valor presente essa outra expressão e aqui uma outra forma de escrever, né, o valor presente, que aí a gente fica fácil de entender que valor final, que é só multiplicar isso aqui por 1 mais i elevado a n, né? É só cortar aqui, tá bom? Então, vamos fazer aí um exercício para a gente trabalhar agora com esse conhecimento de cálculo aí de valor presente, valor final de séries uniformes, tá? Então, vamos começar aí com esse exemplo bastante simples, que diz o seguinte: determinar o montante, né, o valor final de uma série de 20 pagamentos mensais vencidos, ou seja, o pagamento, agora a gente começa a falar de pagamento vencido, né, aquele pagamento que acontece no final do mês, tá? Os pagamentos intermediários são aí que a gente chama de pós-antecipados ou vencidos, tá, pessoal? Agora, aquele argumento lá na nossa função valor final, o tipo, começa a fazer sentido, tá?
Ele é pós-antecipado. Eu pago cada parcela ao final de cada mês, tá? Vou até voltar aqui nos slides que tem o gráfico da série de pagamentos, né? Para a gente ver que o pagamento da primeira parcela R, ela acontece no final do primeiro mês, no final do segundo mês, no final do terceiro mês, né? E assim por diante. Aí a gente está falando de pagamentos, né? Pós-antecipados ou pagamentos vencidos, tá? Com mês vencido. Então são 20 pagamentos com mês vencido, né? Pós-antecipados de R$ 150 e uma taxa de juros mensal de 2%, tá? Não tem valor presente, nenhum pagamento específico no começo, né? Uma entrada diferente. São 20 pagamentos de R$ 150, né? Quero saber quanto que eu vou ter no final, né? Considerando que cada pagamento que eu faço, né, cada depósito que eu faço, rende ali 2% ao mês, tá? Então, o que eu fizer lá no final do primeiro mês, né, de 150, vai render lá, né, por 19 períodos, tá? Então, usando a formulinha, o que eu vou ter é isso daqui, né? Então, o valor final é 150 vezes 1 mais i elevado a 20 menos 1, 0,02, né? O valor final, aí vou ter acumulado depois desses 20 pagamentos, R$ 3.644 reais, tá? A gente pode resolver isso daqui também lá no Excel. Vamos ver como é que fica lá no Excel? Aqui no Excel, então, vou montar meu problema. Então, são 20 pagamentos mensais. Então, N, 20 pagamentos mensais. O R, né, que são os pagamentos, aí os pagamentos intermediários, posso chamar de R, posso chamar de PGTO, para manter a anotação do Excel, tá? Os pagamentos são de R$ 150. E eu quero descobrir, tem a taxa de juros também, né? 2% ao mês. Quero descobrir o valor final. Tá? Qual que vai ser o valor final? Vamos usar a função valor final. Valor final. Então, o primeiro argumento que ele pede é a taxa de juros, 2%. Número de períodos, 20. Pagamentos intermediários, 150. Tá? Lembrando que se eu colocar ele positivo, depois ele me dá a resposta como negativo. Né? Valor presente, 0. Não tem nenhum valor inicial de entrada pago. Tá? Tipo, antecipado ou pós-antecipado? Fim do período ou começo do período? Pós-antecipado, fim do período, 0. É o padrão do Excel, tá? Se eu não mencionasse, ele já ia definir como pós-antecipado. Opa, no final, então, eu tenho lá R$ 3.644,61, tá? Igualzinho o que a gente obteve usando, né, a fórmula. Tá? Fizemos, então, uma expressão aí com o valor final. Vamos fazer agora um exercício com o valor presente, né? Quero saber quanto que vale hoje uma série de 100 pagamentos mensais vencidos, ou seja, pós-antecipados, no valor de R$ 500, né? Sabendo que a taxa de juros mensal é de 1,5%. Né? Ou seja, quanto que eu teria que ter hoje de dinheiro para eu conseguir dar aí R$ 500 por mês, né, de retorno durante 100 meses, considerando aí uma taxa de 1,5%. Né? Quanto que vale isso hoje? Quanto que eu teria que ter hoje de dinheiro para eu poder ir tirando R$ 500 todo mês durante 100 meses, tá? Considerando essa taxa de juros exibida aqui. Vamos montar a gente pode montar esse probleminha na forma algébrica, né, usando a fórmula algébrica exposta aqui, que a gente deduziu pela soma de n termos de uma PG, de uma série de pagamentos constante, que ficaria da seguinte forma, né? R 500, né, que é o valor dos pagamentos intermediários, uma taxa de juros de 1,5% ao mês, 100 períodos, né, 100 meses. Montei a expressão, cheguei aqui que eu precisaria de ter 25.812,35. Vamos resolver lá no Excel com a formulinha. Montar aqui o problema. Então, valor
Opa, desculpa, o valor presente é o que eu quero descobrir, né, pessoal? Então, eu tenho número de pagamentos, né? Então, são 100 pagamentos. Tenho o valor da parcela, né, o R, ou PGTO, como vocês preferirem, de 500. E tem a taxa de juros de 1,5% ao mês. E aqui são 100 meses. Ok, quero descobrir o valor presente. Vamos usar a função valor presente. Taxa de 1,5%, número de períodos 100, pagamentos de 500, valor final 0. No final dessa série aqui eu não vou ter nenhum pagamento especial, não vou ter nenhuma retirada especial. Tá? E os pagamentos são pós-antecipados, tá? Fim do período. Então, padrãozão do Excel 0. Então, os mesmos 25.812,35 que a gente tinha obtido usando a formuleta aqui algébrica. Tá bom? E aí fica aí mais um exercício para vocês, tá? Agora com uma entrada, tá bom? Então, eu tenho um pagamento, um valor presente. Eu quero achar o valor final, de o montante de uma série de 20 pagamentos mensais de R$500, mais uma entrada de 1.000, sabendo que a taxa de juros é de 1,5% ao mês. Tá? Então, notem que eu tenho PGTO de 500 e valor presente de 1.000, né? E quero saber o valor final. Tá? Então, do ponto de vista algébrico, é a mesma fórmula de valor final para a série de pagamentos de R$500, tá aqui, mais 1.000 que vai render também, né? Vou depositar hoje à vista por 20 meses, né? Que vai adicionar em um valor. Lá no Excel, a única diferença é que eu vou colocar 1.000 como valor presente. Tá? Então, vamos resolver lá no Excel esse exercício. Tá? Então, vamos ser, o N aqui vai ser 20, né? 20 meses, né? A taxa de juros vai ser de 1,5% ao mês. E eu tenho o PGTO aqui, o R, né, de 500, e tenho também o valor presente de 1.000. Quero saber o valor final. Então, vou ter a taxa, 20 meses, pagamentos intermediários de 500, tá? 1.000 valor presente. Notem que o 500 e o 1.000, os dois aparecem com o mesmo sinal. Pode ser os dois negativos, pode ser os dois positivos, mas mantenham consistência, tá? É tudo pagamento que eu estou fazendo, tá? Então, mesmo sinal. E pós-antecipado, fim do período, 0. Então, vou ter lá os meus R$12.000 acumulados, tá? 12.908,69. Ótimo. Mas e se os pagamentos não forem pós-antecipados, feitos ao final de cada mês, mas no início de cada mês, antecipado? O que muda? Bom, muda que cada pagamento vai render um mês a mais, né? Antes o primeiro pagamento era feito só no final do primeiro mês, o primeiro R, ele era só feito aqui, e agora o primeiro R é feito aqui no começo, né? Então, a única coisa é que meus pagamentos renderão um mês a mais, né? Então, se eu pegar as formuletas já apresentadas anteriormente e multiplicar elas por 1 mais I, é a mesma coisa, né? Então, eu só estou rendendo esse pagamento que foi feito, né? Esse depósito que foi feito logo no começo do mês por um mês a mais, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para eu calcular o valor final de uma série antecipada, ou seja, de pagamentos antecipados, pagamentos no início do período, eu multiplico por 1 mais I, porque rende um mês a mais. Tá? Vale para valor final
e vale para valor presente, né? Eu tenho aí o rendimento de um mês a mais de juros sobre a parcela que é feita, paga no começo do mês. Tá? Então, se eu quiser calcular o valor atual de uma série de 50 pagamentos mensais antecipados, ou seja, o valor presente dessa série, no valor desses pagamentos de R$700, né, sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês, né, eu vou ter essa formulinha aqui, que é a mesma fórmula do valor presente da série pós-antecipada, só que o primeiro pagamento rendendo um mês a mais, porque ele é feito já no começo do mês, tá? E não no final do mês. Bom, então, algebricamente, a gente teria essa solução aqui, né? E lá no Excel, vamos resolver esse probleminha, tá? Vamos montar ele aqui. Ele me diz o seguinte, são 50 pagamentos, 50 meses. Opa! 50 meses. A taxa de juros é de 3% ao mês. O valor das parcelas é de 700. E os pagamentos são antecipados, feitos no começo do mês. Eu quero saber o valor presente. Então, o valor presente é VP. Função VP, primeiro argumento é a taxa, segundo argumento é o número de períodos, terceiro argumento é o PGTO, são os pagamentos, né, o valor das parcelas, o valor final, não tem nenhuma parcela específica, e o tipo, começo do período, antecipado, né, 1, né, então, ótimo, vou ter lá. Então, essa série de pagamentos vale hoje R$18.551,16, tá? A mesma lógica de raciocínio pode ser feita, né, para encontrar o valor futuro, tá bom? Então, nossa aula de hoje finaliza por aqui. Espero vê-los em breve na nossa quarta aula de Engenharia Econômica. Um abraço a todos.